Eu sou o arquiteto Cassiano Guimarães e hoje eu quero trazer para você um vídeo diferente. Eu quero te apresentar uma reflexão muito interessante a respeito da arquitetura. Neste vídeo vamos falar sobre o livro A Arquitetura da Felicidade. Esse livro se tornou uma referência no que diz respeito a uma reflexão sobre a arquitetura. Como construímos? Por que construímos nossas casas da forma como construímos? O que estamos fazendo realmente é uma arquitetura que vale a pena? Esses são apenas alguns dos questionamentos que o autor Alain de Botton, escritor e filósofo de origem suíça, faz nessa obra. Então se acomode por aí, pegue um cafezinho e embarque comigo nessa breve reflexão. Antes de começarmos, saiba que quando eu quiser fazer uma reflexão profissional sobre o assunto em discussão, a imagem vai ficar assim. Nesses momentos, então, saiba que eu estarei fazendo um comentário pessoal sobre o livro e que não necessariamente é algo que o autor diz ou defende. Quando a imagem estiver normal, quer dizer que eu estou apenas expondo, sem críticas, as ideias do autor. O livro Arquitetura da Felicidade foi dividido em 6 capítulos. No capítulo 1, chamado A Importância da Arquitetura, o autor inicia falando sobre certo grau de desconfiança que temos a respeito da arquitetura, com dúvidas a respeito da importância e da seriedade do assunto. Parecemos divididos entre ignorar a estética e simplesmente nos adaptarmos passivamente às edificações, ou, por outro lado, reconhecer e aceitar que as nossas identidades estão associadas ao lugar onde vivemos. Bom, sabemos que a arquitetura não se resume apenas a essa questão da estética, mas em seu livro, Alain de Botton se apega mais a essa questão da beleza das edificações para fazer sua análise. Para ilustrar essa oposição de ideias, o autor dá alguns exemplos concretos. Sobre a nossa indiferença com a arquitetura, ele nos conta que depois de 4 anos no mosteiro, São Bernardo não foi capaz de dizer se a área de jantar tinha um teto abobadado ou quantas janelas havia no santuário da sua igreja. Já para exemplificar nossa preocupação com a arquitetura, o autor diz que muita gente entortou as costas entalhando flores nas vigas dos seus telhados e cansou a vista bordando animais nas suas toalhas de mesa. Durante todo o livro, o autor faz questão de nos presentear com inúmeros exemplos reais e curiosos a respeito do assunto que está sendo exposto. Isso torna a leitura dessa obra, A Arquitetura da Felicidade, muito dinâmica e divertida. Bom, segundo o autor, a nossa despreocupação com a arquitetura pode ser justificada por alguns fatores, como, por exemplo, o fato de que a preocupação em se criar belas arquiteturas não é uma prioridade tão óbvia e indispensável na sociedade quanto outras demandas mais utilitárias, como a saúde, a alimentação, etc. Além disso, não ter tanta sensibilidade com a arquitetura pode ser um mecanismo de defesa nosso para não nos frustrarmos, já que a maioria dos lugares que somos obrigados a olhar e habitar são mal projetados, com edificações sem nenhum apelo estético, que tornam as cidades feias. E o fato das edificações inevitavelmente se deteriorarem com o tempo pode ser outro fator desanimador quando olhamos para a arquitetura. Por fim, o autor diz que a arquitetura não tem o poder de gerar essa felicidade que esperamos e talvez por isso não damos tanta atenção a ela. Sabe aquela ideia a que às vezes nos apegamos, de que quando alcançarmos uma meta tal, aí sim seremos mais felizes? Quero construir uma casa maior, porque quando eu tiver essa casa, aí sim eu estarei feliz e realizado. Bom, o autor diz que não. A arquitetura não vai ser a solução para todos os nossos problemas. Mas uma arquitetura bem feita, uma casa bem projetada, por exemplo, tem um papel muito importante nas nossas vidas, que vai além do fato de ela nos proporcionar abrigo e proteção. Segundo o autor,
No final das contas, a arquitetura não pode nos transformar em pessoas fundamentalmente diferentes, mas o que ela pode fazer é agir como um lembrete permanente de quem somos e queremos ser. Nossa casa pode nos aproximar dos nossos ideais de vida. Nosso lar é onde podemos ser nós mesmos, expressar nossa identidade, encontrar sentido e ter a reconfortante sensação de pertencimento. Segundo o autor, ao reconhecermos que o ambiente em que vivemos nos afeta e que uma bela arquitetura pode nos impactar com a sua beleza e nos ajudar a alcançar estados de espírito específicos, temos que responder a seguinte pergunta: o que é uma construção bonita? Esse é o tema do capítulo 2, chamado Em que estilo devemos construir? Nesse momento do livro, Alain de Botton se aprofunda mais na história e na evolução da arquitetura ao longo do tempo, indo desde o período clássico até o surgimento do movimento moderno e o desenvolvimento das tecnologias e da ciência. Antigamente existiam padrões mais definidos e respeitados, como o estilo clássico, por exemplo, que foi uma referência indiscutível por vários séculos. Até que em um certo momento alguém ousou construir diferente, e então um outro estilo foi adotado como referência. E assim, com o tempo, a arquitetura foi se abrindo a novas tentativas e opções, ficando cada vez mais longe de um senso comum sobre a beleza. Mas então, afinal, o que faz uma arquitetura bela? Bom, não há uma fórmula exata. O autor diz que, em essência, o design e a arquitetura nos falam sobre o tipo de vida que deveria desenvolver-se mais adequadamente dentro e ao redor deles. Eles nos falam de certos estados de espírito que buscam incentivar e sustentar. Enquanto nos mantêm aquecidos e nos ajudam mecanicamente, eles nos convidam a sermos tipos específicos de pessoas. Eles falam de visões de felicidade. Descrever uma arquitetura como bela, então, é mais do que uma simples afeição estética. Implica em uma atração e conexão com a mensagem que ela passa. Queremos que nossos prédios nos abriguem e falem conosco sobre aquilo que achamos importante e de que precisamos ser lembrados. Como o autor bem expressa, sentir uma sensação de beleza é sinal de que encontramos uma expressão material de certas ideias que temos do que seja viver bem. O capítulo 3, Construções que Falam, traz uma discussão um tanto quanto curiosa. Alain de Botton faz um paralelo entre as edificações e as pessoas. O autor diz que nós, seres humanos, temos a tendência de interpretar um objeto como uma figura humana ou animal. Por isso dizemos que uma obra é bela quando ela consegue evocar atributos dos seres humanos ou animais. Essa habilidade aparentemente vem da nossa capacidade de interpretação das expressões humanas. Percebemos microexpressões faciais que nos dizem o temperamento de uma pessoa naquele momento. Essa quantidade de informações que podemos deduzir sobre outras pessoas podem explicar os sentimentos gerados pela arquitetura. Não gostar de uma edificação pode estar associado ao fato de reconhecermos alguma figura humana ou animal de que não gostamos em sua fachada, por exemplo. E o oposto também é verdadeiro. O autor diz que o que buscamos numa obra de arquitetura não está, afinal, tão longe do que procuramos num amigo. Os objetos que descrevemos como belos são versões das pessoas que amamos. Ainda que um objeto não se pareça nada com pessoas, temos a capacidade de imaginar tipos de personalidades e temperamentos humanos que eles poderiam ter. De acordo com o autor, nosso subconsciente é capaz de dominar informações e fazer associações que talvez fossem incapazes de serem articuladas conscientemente. Confiando nessas nossas capacidades associativas, os arquitetos podem propor soluções arquitetônicas com certa convicção de que elas serão compreendidas de acordo com a referência que quiseram usar.
Os prédios que admiramos são, em essência, aqueles que, de diversos modos, exaltam valores que pensamos valerem a pena. Isso é, que se referem, seja por meio de seus materiais, formas ou cores, a qualidades positivas lendárias como amizade, bondade, sutileza, força e inteligência. Nosso senso de beleza e a nossa compreensão do que é viver estão interligados. O autor destaca também que essas associações têm natureza arbitrária. Então, podemos chegar a conclusões subjetivas sobre objetos e prédios, com base no que eles simbolizam para nós. Podemos odiar um estilo simplesmente porque ele não nos traz boas lembranças. Como muito bem colocou Stendhal, citado pelo autor no livro, existem tantos estilos de beleza quanto visões de felicidade. Ok, uma bela arquitetura pode evocar aspectos de felicidade, mas por que essas evocações são necessárias? É com esse questionamento que Alain de Botton inicia o capítulo 4, nomeado Lares Ideais. É simples entender o fato, por exemplo, de que queremos ser pessoas dignas e honestas. Mas por que queremos que a arquitetura à nossa volta reforce esses ideais? O autor diz que dentro de nós abrigamos muitas identidades diferentes e que nem todas representam o que nós reconhecemos ser como pessoas. Em determinados estados de espírito, podemos nos questionar de termos nos afastado do que julgamos ser o nosso eu verdadeiro. Segundo o autor, para que possamos nos aproximar dessa nossa verdadeira essência, que reconhecemos como o nosso eu verdadeiro, precisamos que certas circunstâncias estejam favoráveis. Mais precisamente, precisamos que os lugares onde estejamos nos ajudem. Num quarto de hotel estrangulado por 3 vias expressas, ou numa área devastada com prédios enormes e mal conservados, nosso otimismo e propósito tendem a se exaurir, como água num vaso furado. O autor diz ainda que nós queremos que nossas construções nos mantenham fiéis, como uma espécie de molde psicológico, a uma visão benéfica de nós mesmos. Colocamos ao nosso redor formas materiais que nos comunicam aquilo de que precisamos interiormente, mas estamos sempre correndo o risco de esquecer. Recorremos a papéis de parede, bancos, quadros e ruas para impedir o desaparecimento de nossas verdadeiras identidades. Em síntese, ao pensarmos em nossas casas, por exemplo, precisamos que elas atuem como um refúgio para proteger nossos estados mentais, porque fora dela, o mundo, em grande parte, se opõe às nossas convicções. Como o autor muito bem descreveu, construímos pelo mesmo motivo que escrevemos, para registrar o que é importante para nós. O autor diz que, em sua forma mais autêntica, a nossa vontade em construir nossas próprias casas parece associada a um desejo de comunicação e comemoração, uma ânsia de nos declararmos ao mundo para que os outros saibam quem somos e para que, nesse processo, nós nos lembremos de nós mesmos. É claro, nossos ideais podem mudar ao longo do tempo. Logo, podemos mudar de opinião acerca do que achamos bonito. O autor também explica o porquê disso. Segundo ele, somos levados a chamar alguma coisa de bela sempre que detectamos nela aquelas qualidades nas quais nós pessoalmente ou nossa sociedade de uma forma mais geral somos deficientes. Em outras palavras, valorizamos aquilo que gostaríamos de ter em nossas vidas, mas que no momento não temos, ou temos menos do que gostaríamos. Podemos então, através da arquitetura das nossas casas, ter aquilo que idealizamos, mas não temos um contato direto. Por exemplo, se pensarmos na nossa sociedade atual, o fato de nós, enquanto sociedade, estarmos valorizando cada vez mais a natureza é, de certa forma, porque ela está se exaurindo e já não temos mais acesso a ela com tanta facilidade. Ou o fato de um indivíduo querer, por exemplo, a sua casa em um estilo totalmente rústico, remetendo a uma fazenda, pode ser reflexo do fato desse indivíduo ter uma vida completamente agitada na cidade, o
o que faz com que ele busque na arquitetura da sua casa um reequilíbrio, uma forma de conexão com esse ideal de vida no campo que ele vislumbra, mas que não consegue vivenciar na sua rotina de trabalho. Temos que aceitar que a beleza é subjetiva e respeitar as diferentes visões das pessoas. E no capítulo 5, As Virtudes das Construções, Alain de Botton diz que, pela própria complexidade do entendimento da beleza, não é possível criar leis de beleza satisfatórias que pudessem ser aplicadas em outros cenários. Como diz o autor, as obras-primas continuam a parecer ocorrências casuais e os artistas são como os homens da caverna. De vez em quando conseguem acender uma chama, mas não são capazes de compreender como, muito menos comunicar aos outros a base da sua façanha. Alain de Botton diz que muitos tentaram, sem sucesso, criar um livro de regras ou um manual que garantisse alcançar a beleza nas edificações. Mas isso não é possível. O autor então sugere que, ao invés de encerrarmos as discussões sobre beleza, talvez pudéssemos adotar uma abordagem diferente. Reconhecer que não se conhece tudo o que contribui para a beleza de um edifício, mas arriscar teorias e discutir ideias para que criemos um conjunto de conhecimentos sempre em evolução sobre o tema. Novamente fazendo uma relação entre edifícios e pessoas, ele propõe que poderíamos utilizar como base a confiança que temos em discutir sobre as qualidades, comportamentos, pontos fracos e pontos fortes das pessoas, e então criar um paralelo com as edificações. Podemos aprender a dar nomes às virtudes das construções, definindo com cautela os equivalentes arquitetônicos da generosidade, modéstia, honestidade e delicadeza. Uma analogia da arquitetura com a ética nos ajuda a reconhecer que é pouco provável existir uma única fonte de beleza num prédio, assim como uma qualidade apenas não define a excelência de uma pessoa. As qualidades precisam surgir no momento certo, em combinações específicas para funcionarem. Um prédio com as proporções certas, construído com materiais inadequados, não estará menos exposto a riscos do que um homem corajoso, sem paciência ou intuição. Ao termos uma ampla lista de virtudes estéticas bem definidas, teríamos mais chances de compreender de forma sistemática os ambientes que amamos, e então criar outros ambientes com características similares. A partir desse ponto do livro, Alain de Botton começa a refletir a respeito de algumas dessas virtudes estéticas que poderiam contribuir para a beleza de uma edificação. Ele fala sobre a ordem, sobre o equilíbrio, sobre a elegância, a coerência, o autoconhecimento. E finalizando esse capítulo, Alain de Botton diz que os lugares que chamamos de belos são obra daqueles raros arquitetos com a humildade para se indagar corretamente sobre os seus desejos e com a tenacidade para traduzir suas fugazes percepções do que é felicidade em projetos lógicos. Uma combinação que lhes permite criar ambientes que satisfaçam as necessidades que temos, mas nunca conhecemos conscientemente. Para finalizar o livro, em seu 6º e último capítulo, nomeado A Promessa do Campo, Alain de Botton fala da destruição do campo e da substituição das belas paisagens naturais por prédios e cidades que, na grande maioria dos casos, são mal feitos e não carregam nenhum apelo arquitetônico. Em seu protesto, o autor diz, finalizando sua escrita, que devemos aos campos que nossas casas não sejam inferiores à terra virgem que substituíram. Devemos aos vermes e às árvores que os prédios com os quais os cobrimos sejam promessas dos mais altos e inteligentes tipos de felicidade. A meu ver, esse livro tem um importante papel de nos advertir, enquanto sociedade, da nossa responsabilidade em construirmos com mais consciência. Porque, de qualquer forma, nós temos que construir casas, escolas, hospitais, mercados.
Mas como nós estamos fazendo isso? Será que estamos nos esforçando para criar arquiteturas da melhor forma que podemos? Será? Quantas construções hostis nós vemos por aí, que foram concebidas sem um pingo de preocupação com o seu papel no meio em que estão inseridas? E não, dinheiro não é desculpa. Não é porque uma construção tem baixo orçamento que ela deve ser feia ou mal concebida. Na verdade, temos muitos exemplos de arquiteturas de baixo custo, mas com uma riqueza arquitetônica surpreendente. Basta um pouco mais de cuidado e consciência para que edifiquemos de uma forma que faça mais sentido, em prol da nossa qualidade de vida e em respeito à natureza que substituímos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!